Olá, colegas da disciplina de Mecânica para Engenharia. Vamos iniciar aqui a resolução de mais uma treliça. Vai ser o assunto da AS, né, na próxima quarta-feira. E sendo assim, esta é a última videoaula, né, o último vídeo que eu vou postar do assunto no canal nosso da Engenharia Civil. Então, vamos começar a fazer a resolução. Vai ser pelo método dos nós, né? Que é justamente o que o professor vai cobrar na prova. Então, vamos dar início aos cálculos. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular as reações nos apoios, né? A e B. Nós temos aqui o apoio A do segundo gênero e o apoio B do primeiro gênero, o apoio móvel e o apoio fixo. Então, você coloca aqui as reações, né? Em A, você vai ter uma reação aqui para cima, que você pode indicar como reação em A no eixo Y. E aqui você vai ter uma reação para a direita, pode ser também para a esquerda, né? Você não sabe ainda a direção, mas você convenciona aqui para a direita, né? Reação em A em X, porque ele é um apoio do segundo gênero, tem as duas reações. E aqui no B só vai ter uma reação para cima, né? Que vai ser a reação em B no eixo Y. Tá? E aí você vai, utilizando aqui essas regrinhas, né? Que as forças para cima e para a direita são positivas, e para a esquerda e para baixo são negativas. Então você vai fazer assim, que o somatório das forças em X é igual a zero. Né? Você tem aqui apenas uma única força, né? Que é a reação A em X, e não tem nenhuma outra, né, na direção horizontal. Então, ela própria, RAX, é igual a zero. Tá? 0 kN no caso, né, na unidade que a gente está utilizando. Após isso, você vai colocar agora aqui o somatório das forças em Y igual a zero. Né? Então, você tem aqui a reação em A no eixo Y para cima, reação em B no eixo Y para cima também. Então, as duas são positivas. Sendo assim, você coloca, né, que a RAY mais a RBY. Aí você vai colocar agora as forças que estão para baixo, que no caso aqui são essas três, né? Então, no caso, você vai colocar negativa. Está para baixo, menos 3,5, menos 2 e menos 1,5. Então, aqui igual a zero. E aí você dá prosseguimento aos cálculos, né? RAY mais RBY é igual, passando esses três números para a direita da igualdade, eles vão mudar de sinal. Então, vai ficar 3,5 mais 2 e mais 1,5. Então, você tem aqui a reação em A no eixo Y mais a reação em B no eixo Y é igual. Vamos somar esses três valores aí, né? 3,5 mais 2 mais 1,5. Você tem o valor de 7. Então, 7 kN. Você tem aqui, então, uma equação com duas incógnitas, né? Não consegue resolver. Por isso, você vai ter que lançar mão agora das equações de momentos, né? Os momentos aplicados aqui nas forças da treliça. Então, nesse caso, você vai fazer o somatório de momentos aí em relação a um dos apoios. Eu vou fazer em relação ao A aqui. Né? Então, somatório de momentos em relação ao A é igual a zero. Então, quando você observa aqui no apoio A, você tem as duas reações, elas são anuladas porque elas estão em cima do apoio. Então, elas não vão provocar momento. Né? Então, vamos começar com essa força aqui de 3,5 kN. Essa força aqui ela está fazendo um giro no sentido horário, em torno do apoio A. Se ela está fazendo giro no sentido horário, então o momento vai ser negativo. Então, você já coloca aqui, convencionando, né, que menos 3,5 multiplicado pela distância ortogonal dessa força aqui até o apoio A, que no caso aí é 3. Né? Então, você faz menos 3,5 vezes 3. A mesma coisa vai acontecer para o 2 e para o 1,5, né? Todos os dois aqui vão ser negativos, porque vão estar fazendo uma rotação no sentido horário em torno do apoio A.
Então, você coloca menos 2 vezes a distância ortogonal. Observe que você vai somar 2, que é essa distância aqui na horizontal, né? Com mais 5, 7, com mais 3 vai dar 10. Então, é 2 vezes 10. A força de 1,5 está para baixo, também negativo, né? Porque está fazendo uma rotação no sentido horário. Menos 1,5 multiplicado pela distância ortogonal. Vamos consultar aqui, ó. Você tem 4, com mais 2, 6, com mais 5, 11, com mais 3, 14. Então, menos 1,5 vezes 14. E, por fim, você tem aqui a reação em B no eixo Y, que RBY está fazendo um sentido de rotação em torno do apoio A no sentido anti-horário. Então, a convenção aqui é que seja positivo. Então, você vai colocar mais RBY multiplicado pela distância ortogonal. Então, vamos lá somar todas as distâncias aqui, né? 5 com mais 4, 9, com mais 2, 11, com mais 5, 16, com mais 3, 19. Então, RBY vezes 19. Então, acabou tudo, né? Igual a 0. E aí, vamos resolver essa continha aqui, né? Para verificar o valor de RBY. Então, continuando aqui, você vai ter 19 RBY. Aqui, ó, esse valor, né? 19 RBY. Passando todos esses valores que estão negativos para o lado de lá, vão virar positivos, né? Então, igual. Então, vai ficar 3,5 vezes o 3, aí mais 2 vezes o 10 e mais 1,5 vezes o 14. Então, você tem que 19 RBY vai ser igual a 3,5 vezes 3, mais 2 vezes 10, mais 1,5 vezes 14. Deu o valor de 51,5. Tá? Então, você tem que o RBY é igual a 51,5 dividido por 19. E aí você chega ao resultado que o RBY igual, vamos fazer essa divisão, né? Deu 2,7105. Então, 2,7105 quilonewtons, né? E aí você volta e substitui aqui nessa equação, que é a somatória dos dois dá 7, né? E aí você faz que RAY mais o RBY, que você já tem o valor, 2,7105, igual a 7. Você tem então que o RAY é igual a 7 menos o 2,7105. Então, o RAY deu o valor de 7 menos 2,7105, 4,2895. Então, está aqui, né? Você tem aí todas as reações nos apoios aqui. E agora a gente vai partir para a próxima fase, que é calcular as tensões, né, aqui nas barras. Então, essas tensões nas barras aqui, a gente vai identificar se vai ser compressão ou tração, né? Então, para fazer essa identificação, já que é pelo método dos nós, né? Então, você vai começar aí pelo nó A. Então, por que você escolhe o nó A? Porque ele possui menos barras chegando até ele, né? No caso, 2. Então, aqui você tem 3 barras chegando no nó E e 4 barras chegando no nó C. E aqui você poderia escolher também que são 2 barras chegando no nó B. Então, você sempre escolhe aquele nó onde existem menos barras chegando nele. Então, por isso que nós começamos aí pelo nó A. Como é que está essa disposição no nó A das forças? Você vai verificar aqui que você tem uma força para cima, que é RAY. A RAX é 0, você não vai contar com ela. Então, você vai ter na horizontal aqui a barra 2, já está no eixo X. E a barra que você vai precisar decompor aqui, ó, é a barra 1, porque ela não está nem no eixo X nem no eixo Y. Então, você vai precisar identificar esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, né? Então, eu identificando aqui como ângulo alfa, eu já fiz aqui um resuminho, né?
Tá aqui. Que você observa, localiza um triângulo retângulo para identificar qual é esse ângulo, né? Essa distância aqui, no caso vertical, faltou colocar aqui, né? Vou colocar agora. É 6 metros. Tá? Então, você tem aqui, ó, justamente 6 metros, e na horizontal você tem 3. Então, montado aqui o seu triângulo retângulo, se você quiser fazer a relação, ó, esse valor de raiz de 45 ele é obtido através do teorema de Pitágoras, né? Então, você faz que o seno do alfa vai ser o cateto oposto, que é 6, dividido por raiz de 45. O cosseno do alfa, ele é o cateto adjacente, né? 3 dividido pela hipotenusa raiz de 45. E a tangente do alfa, ela é o cateto oposto, 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Então, para você calcular o ângulo, você faz a operação inversa, né, da tangente, que no caso é arcotangente. Você poderia também fazer o arco cosseno ou o arco seno. Mas por que a gente faz arco tangente? Porque os números são fáceis aqui, ó, 6 por 3 é 2. Então você vai fazer aqui na calculadora a operação inversa, que vai ser shift tangente, ou seja, arco tangente aqui, ó. De quanto? De 6 sobre 3. Só que 6 sobre 3 é 2. Então você já coloca o valor 2 aqui, né? Então quanto é que deu isso daí? Deu 63,435, arredondando, né? Então está aqui o nosso ângulo alfa, já está definido. Tá bom? Voltando aqui para o nó A, a gente vai colocar a disposição das forças aí, né? Então observe que você tem para cá, no caso aí, a força 2, né? Que é a força na barra 2. E você tem aqui para cima, né, o RAY. Agora, essa barra 1 aqui, ela precisa ser decomposta. Então, quando você o ângulo está aqui, ó, adjacente à horizontal. Então, a decomposição dessa barra na horizontal vai ser o cosseno, porque o ângulo alfa está adjacente, né? Então, você vai colocar que a decomposição da barra no eixo horizontal vai se chamar F1x. E a decomposição dela no eixo vertical vai se chamar F1y. De tal forma que a F1x ela é igual a própria F1 multiplicada pelo cosseno do alfa. E a F1y é igual a F1 multiplicado pelo seno do alfa. Tá? Então, aí a gente já vai poder utilizar a regra das forças, né? Que o somatório das forças na horizontal é igual a zero e o somatório das forças na vertical também é igual a zero. Qual que a gente vai começar? Vamos começar aqui pela vertical, porque você já tem o valor da RAY, né? Você já tem. Então, é mais fácil começar pelo somatório das forças na vertical. Então, o que você faz aqui? Coloque somatório de forças no eixo Y é igual a zero. Você tem aqui, então, RAY, né, mais a F1y igual a zero. E agora a gente vai calcular quanto vale a F1, né? Primeira barra aí. A RAY nós temos já o valor, né, que é 4,2895. Então, coloque aqui, ó, 4,2895, né, mais... Quem que é F1y? F1y é F1 vezes seno de alfa. Então, vai ser F1 vezes o seno do alfa, que é igual a zero. O objetivo é isolar F1 para você calcular o valor. Então, vamos lá, proceder a isso. Então, fica F1 vezes o seno do alfa igual... Esse 4,2895 está positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar menos 4,2895. E aí você tem que F1 vai ser igual a menos 4,2895 dividido pelo seno do alfa, né? E aí você vai ter que F1 vai ser igual. Eu venho para a calculadora aqui, ó, e faço menos 4,2895
dividido pelo seno, cadê o alfa? Aqui, ó, de 63,435. Tá? Pronto, eu tenho o valor de menos 4,795. Quilonewtons. Né? Então, aqui você tem o valor da F1. Eu preparei também uma outra tabelinha aqui, ó, para a gente já ir colocando esses valores e classificando, né? Então, você tem aí que a F1 é menos 4,795 quilonewtons. E o tipo dessa força aqui, ó, se você observar, é negativa. Aqui o valor, então, ela é compressão. Tá? Então, já achamos a primeira força de 11, né? 1/11 aí, por enquanto. Então, sendo assim, agora a gente vai para o cálculo aqui do somatório de forças na horizontal. Então, vamos fazer somatório de forças em x igual a zero. O que você tem aí? Você tem que a F2, né, mais a F1x, ela é igual a zero. Aqui. A F2 você quer achar, né? Próxima barra. Então, a F2 vai ser igual a menos a F1x. Então, você vai colocar aqui a F2, ela é igual a menos... Quem é F1x? É F1 vezes cosseno de alfa. Então, menos a F1 vezes o cosseno do alfa. Então, continuando para cá o cálculo, você tem F2 é igual a menos... Cadê F1? Coloca entre parênteses para não confundir o sinal. Menos 4,795 vezes o cosseno do alfa. Então, você tem que a F2 ela é igual... Jogo de sinal aqui, ó, vira positivo. Então, fica 4,795 vezes o cosseno do alfa. Então, chego ao valor da F2, que eu vou colocar aqui. Vamos fazer, né, esse cálculo. 4,795 vezes o cosseno do alfa, né, que você não pode esquecer que é 63,435. Você tem o valor aí, ó, de 2,1443. Então, coloque aqui 2,1443 quilonewtons, né? E agora você volta aqui para a sua tabelinha, né, e coloca esse valor, 2,1443 quilonewtons. Positivo valor, então, é tração. Ok. O nó A já foi resolvido. Agora a gente vai precisar de um outro nó com menos barras chegando a ele. No caso aqui, a gente já pode começar com o nó B, né, que só tem aqui a 11 e a 10, a barra 11 e a barra 10. Então, vamos agora para o nó B. Colocando aqui, então, nó B. Vamos identificar como é que ele está, né? Ele está aqui com forças para cima e forças na horizontal na 10, e a 11 vai ser decomposta em x e em y. E aí você faz, então, né, da seguinte forma. O que você tem para cima no nó B? Você tem aí, né, a RBY. E o que você tem para a esquerda no nó B? A F10. E quando você faz a decomposição aqui, ó, esse ângulo, você não sabe qual é o valor dele, né? Então, a gente vai verificar aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, né? Já utilizei alfa aqui, beta. E já fiz até uma tabelinha aqui também, né, para esse ângulo beta. Considerando que a tangente desse ângulo, veja que aqui é um ângulo reto, né? O cateto oposto é 6, né? Valor 6. E o cateto adjacente, 5. Está aqui o valor. Então, eu fiz aqui a tabelinha, né? Ó, colocando. Se fizer pelo teorema de Pitágoras, você descobre que a hipotenusa é raiz de 61.
Então, se você fizer, por exemplo, o seno do beta, ele é cateto oposto, 6 sobre raiz de 61. Cosseno do beta, cateto adjacente, 5 sobre a raiz de 61. E a tangente do beta é cateto oposto, 6 sobre cateto adjacente, 5. Então, você faz aqui a operação inversa, né? Shift tangente do valor de 6/5, né? Aí. Você obtém, então, o ângulo 50,1944 graus, tá? Então, vamos utilizar nos cálculos esse ângulo aqui, tá? Quando você vai fazer a decomposição da F11, o ângulo beta está adjacente à horizontal, então a decomposição na horizontal vai ser o cosseno e a outra vai ser o seno na vertical, né? Então, você vai colocar aqui para cá F11x, né? E para cá a F11y. Então, você fez a decomposição dessa força aqui nos dois eixos, né? E agora você faz a regra padrão, né? Que é o somatório de forças. Vamos começar aqui por y, né? Porque você já tem o valor da RBY. Somatório de forças em y tem que dar igual a 0. E aí você faz, né? Mas antes disso, eu vou colocar aqui, né, que a F11x ela é igual a própria F11, né, multiplicada pelo cosseno do beta. Esse ângulo aí foi o beta, né? E a F11y é a F11 vezes o seno do beta. Então, continuando aqui, você tem que o somatório de forças em y igual a 0. Você coloca, né, que F11y mais a RBY igual a 0. Prosseguindo aos cálculos, né, você tem aqui, o que é F11y? É F11 vezes seno de beta. Então, você coloca F11 vezes o seno do beta, mais, quem é RBY? Está aqui, né? 2,7105. Então, coloque 2,7105. Isso aí é igual a 0. Agora, vamos isolar F11, né? Então, F11, no caso aqui, vezes o seno de beta, você vai passar esse valor que está positivo para o outro lado, vai virar negativo. Menos 2,7105. Então, continuando aqui, você tem F11 igual a menos 2,7105 dividido pelo seno de beta. Então, você vai ter que a F11 vai dar qual valor? Vamos calcular. Menos 2,7105 dividido pelo seno, cadê o beta? Aqui, 50,1944. Então, deu menos 3,528. 5282, eu estou utilizando com 4 casas decimais, né? Então, menos 3,5282 kN. Aí a gente vai para a nossa tabela aqui, né? Que coloca aqui na F11. Essa ordem aqui não importa não, vai depender dos nós que você escolher, né? Então, vamos colocar aqui. Quanto deu F11? Deu menos 3,5282 kN. Sendo negativo, portanto, é uma força de compressão, né? Ok. Vamos dar continuidade aos cálculos agora para a horizontal. Por quê? Veja por que você começou aqui, né? Você já tinha o valor de RBY. Agora você já tem o valor da F11 para utilizar aqui e achar F10. Essa que é a ideia. Se você tivesse começado pela horizontal, você ia estar com duas incógnitas, não ia achar nenhuma nem outra, né? Então, até nisso você tem que ser perspicaz para poder chegar ao valor correto. Somatória de forças em x igual a 0. Então, a gente vai observar uma situação aqui agora, né? Essas duas forças aqui, elas estão para a esquerda. Então,
Forças para a esquerda são negativas, então você vai ter que colocar assim, que menos a F10 menos a F11x igual a zero. Se você desconsiderasse esse sinal aqui, ia dar certo? Ia, né? Mas por convenção, você coloca que as duas forças que estão para a esquerda são negativas. A gente já falou isso no início aqui da aula, né? Que forças para a esquerda e para baixo são negativas. E aí a gente vai dar continuidade aos cálculos. Vamos lá. Menos F10 igual. Aí você passa esse negativo para o outro lado, vai virar positivo. Então, F11x, né? Agora, aqui você quer o valor da F10 positivo, você não quer o valor negativo. O que você faz aqui? Você multiplica por menos 1. Vai trocar o sinal de ambos os lados da igualdade, né? Então, aí vai ficar F10 igual, troca aqui também, menos F11x. Então, a F10 ela vai ser igual a menos, agora F11, né? Coloca entre parênteses, menos 3,5282, fecha parênteses. Como é F11x, então F11x é F11 vezes o cosseno do beta, né? Então, F11 vezes o cosseno do beta. Então, você observa que a F10, fazendo o jogo de sinal, ficou positivo, 3,5282 vezes o cosseno do beta. Então, você tem que a F10 ela é igual, aí vamos usar a calculadora aqui, né? 3,5282 vezes o cosseno do beta, 50,1944. Você tem aí o valor de 2,25, vamos arredondar para 87, que é 8699. Então, você vai colocar 2,2587. Então, você pega aqui a tabelinha e preenche com mais esse valor da F10, né? 2,2587 kN. O valor deu positivo, você já sabe que é tração, né? E assim a gente vai continuando para os próximos nós. E agora, você observa aqui, qual nó seria ideal a gente pegar, já que a gente já pegou o nó que possuía duas barras aqui para ele, né? E o outro nó que está aqui também possuía duas barras para ele. Então, a gente pode pegar aqui o nó E, que possui três barras ligadas nele aqui, né? Então, vamos pegar então esse nó, o E. Então, começando aqui no nó E, né? Vamos analisar como é que tá essas forças aqui. Você tem uma barra 1 aqui para a esquerda e para baixo, né? Você tem a barra 3 para a direita e para baixo e a barra 4 que está na horizontal. Vamos observar essa situação aqui. O ângulo alfa que está aqui, ó, ele também pode ser transportado para cá, pela regra dos ângulos alternos internos, né, da matemática aqui, ó, tá? E aí, esse ângulo aqui, ó, você vai observar qual que ele é. Observe, você tem o cateto oposto 6, né, nesse caso aqui, e o cateto adjacente 5, tá? Já foi algum dos que você utilizou? Olha, está bem aqui, o beta, é ele, né? Então, se você observar, é justamente esse mesmo ângulo, tá? Que o cateto oposto, repare que aqui está o ângulo reto. O cateto oposto é o valor 6, que é justamente 6 aqui. E o cateto adjacente é o valor 5. Ele deu igual a esse aqui também, né, do outro lado. Então, aqui também você pode dizer que é o beta, tá? Caso você esteja com algum tipo de dúvida, você pode inverter aqui o desenho, né? Olha, o desenho que eu fiz, você inverte
e entende perfeitamente que o beta é justamente esse ângulo aqui, ó. O cateto oposto é 6, aqui, e o cateto adjacente é 5, que é justamente essa medida aqui, ó, transportada para lá. Tá? Então, você vai desenhar aqui um nó na vertical e horizontal, né? No caso aqui, eu vou ter uma força para baixo, né? Já no próprio nó, de 3,5 kN, né? Para a direita aqui eu vou ter a força na barra 4, que eu vou chamar de F4. Para a esquerda, aqui, ó, eu vou ter uma decomposição da barra 1, que eu vou chamar aqui de F1. O cateto adjacente aqui é o ângulo, então é cosseno, vai ser a F1x. Né? E você vai ter a decomposição da barra 1 também na vertical para baixo, que vai ser a F1y. Tá? E aqui também, a barra 3, ela vai ter duas decomposições, na horizontal e também na vertical para cá. Observe, então você vai colocar mais uma força aqui, que vai ser a F3x. A F3 decomposta no eixo horizontal. Né? E você também vai ter para cá a F3y, decomposta no eixo vertical. Tá? Você observa aqui no nó que já foi usadas todas as forças, né? A 3,5 para baixo, né? A decomposição da 3 para baixo também aqui, ó, na vertical. A decomposição da 1 para baixo também na vertical. A decomposição da 1 na horizontal, F1x. A decomposição da 3 na horizontal, F3x. E a própria barra 4. Sendo assim, ó, a partir dessas informações, a gente já vai começar a fazer os cálculos, né? Aí você fica na dúvida, por onde que eu vou começar, né? Então, você pode utilizar aqui, às vezes, sistema de equações para conseguir achar uma ou outra, né? Mas nesse caso aqui, vamos ver se vai ser necessário ou não. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar qual é a barra que você já tem o valor, né? Você já tem o valor da F1, F2, F10 e F11. E nesse caso, você tem F1 aqui envolvida, né? Então, observe aqui na vertical. Eu tenho um valor absoluto de 3,5. A F1 também tenho. E a F3 eu ainda não tenho. Então, eu vou usar primeiro aqui a vertical, né? Vou usar aqui. Então, vamos lá. Somatório das forças em Y igual a 0. Tá? Veja, todas as três estão para baixo. Né? Como é que você vai fazer então? Você vai colocar um negativo, né? Menos 3,5, porque está para baixo, menos F1y e menos F3y. Então, tudo isso é igual a 0. Qual é que você quer achar? Você quer achar F3. Então, você vai ter que isolar. Né? Você pode colocar aqui assim, ó, menos F3y, ela é igual. Aí passa a F1y para o outro lado, ela vira positivo. F1y. 3,5 está negativo, passa para o outro lado positivo. Mais 3,5. Tá? Aqui tem um detalhe. Você tem uma F3 negativa, mesmo que seja a composição dela aqui. Então, você pega e já multiplica isso aqui por menos 1, para facilitar seus cálculos. Né? Então, você já coloca aqui, multiplicando por menos 1, o que era negativo vira positivo e o que era positivo vira negativo. Então, vamos lá. F3y é igual a menos F1y menos 3,5. Agora, você pode continuar normalmente. Quem é F3y? É o F3 multiplicado pelo seno de quem? De beta, né?
Porque o 3 está aqui, ó. O 3 está aqui, então é o beta. Não pode esquecer, tem que sempre consultar de volta aqui a treliça para não errar. Então, a decomposição da força 3 no eixo x é F3 vezes o cosseno de beta, né? E no eixo y, no caso aqui, né, F3 vezes seno de beta, que é o caso aqui do que a gente está fazendo agora. F3y, F3 vezes o seno do beta, igual. E a F1y? Então, menos F1y vai ser F1 vezes o seno, né, de quem? O F1 está para cá, e é o alfa, o ângulo. Então, você usa o alfa. Tá? Menos o 3,5. E agora você faz assim. Você pega o F3, isola, né, e coloca tudo que está aqui em cima desse denominador seno de beta. Por quê? Porque o seno de beta está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então vamos substituir aqui a F1 que a gente já tem. Menos, quem é a F1? F1 é menos 4,795. Vezes o seno do alfa, menos 3,5. Tudo isso sobre o seno de beta. Agora, eu tenho que a F3, o valor dela, vamos fazer na calculadora, né, o resultado. Vamos observar a situação aqui, ó. Quando você tem negativo com negativo, vai dar positivo. Então, você coloca, vai ficar positivo 4,795. Vezes o seno do alfa. Então, o alfa está aqui, seno de 63,435. Tá. Agora, menos o 3,5. Você verifica qual é o valor? Deu isso aqui, né? Agora, você divide pelo seno do beta. Cadê o beta? Seno de 50,1944. Então, você teve esse valor aí, ó, que o F3 ele é igual a 1,0267. 4 casas decimais, né? Então, 1,0267. Então, coloque aqui. Quilonewtons. Então, dá para preencher aqui, né? F3. 1,0267 quilonewtons. Se é positivo, então é tração. Agora, continuando aqui, vamos fazer na horizontal agora, né? Então, somatório de forças na horizontal, que é x, igual a 0. Você tem aqui duas forças para a direita, as duas são positivas. Então, você vai colocar F4 mais F3x, aí menos F1x, porque está para a esquerda, né? Igual a 0. Tá? Você quer achar o F4, então você coloca F4 é igual, passa os outros dois para a direita, trocando o sinal, F1x menos F3x. Então, o F4, começar a partir daqui. Quem é o F1x? É o F1 multiplicado pelo cosseno do alfa. Tá? Relembrando que a barra 1 tem o ângulo adjacente aqui, alfa, na horizontal. E a barra 3 tem o beta, na horizontal. Tá. Menos o F3. Se é x, então é o cosseno do beta. Aqui. Então, F4 é igual F1, nós já temos o valor, né, da F1, substituição, menos 4,795, vezes o cosseno do alfa, menos o F3, ó, 1,0267, vezes
o cosseno do beta. Agora, a próxima linha já é o resultado, né? Vamos lá fazer. Menos 4,795 vezes o cosseno do alfa, cadê o alfa? 63,435 menos 1,0267 vezes o cosseno do beta, 50,1944. Você teve esse resultado, menos 2,801, né, no F4 aí. Então, vamos colocar menos 2,801, 6, né, a outra casa decimal, quilonewtons. Venho para a tabela e continuo o preenchimento. Menos 2,8016 quilonewtons. Negativo, você diz então que é compressão. Então, já resolvemos aí o nó E. Agora vamos escolher mais um nó para resolver também. No caso aqui, a gente pode escolher o nó C, né? Vou escolher aqui o nó C, porque a partir de agora, ou poderia também escolher o nó G, né? O nó G tem 3 aqui. Então, vamos escolher aí o nó G, porque só tem 3 barras chegando até ele. Então, vamos lá. Então, desenhando aqui o nó G, você vai ter, olha, uma força aqui de 1,5 kN. Você pode colocar tanto aqui quanto aqui, sem problema nenhum, né? Porque já está indicando que está para baixo. 1,5 kN. Aí você tem aqui também a própria força na barra 9. Então você coloca aqui a F9. E você tem também a força 11 decomposta para baixo. Só que é o seguinte, vamos localizar esse ângulo, né, na horizontal aqui. Então, não pode confundir esse ângulo, tá? Você fazendo aqui uma continuação tracejada, você detecta que esse ângulo beta, de novo, alternos internos, está bem aqui, né? Está o ângulo beta. E aí você pode colocar que para a direita aqui é uma decomposição da F11 no eixo X. Então você vai colocar para cá F11X, tá? E aqui para a esquerda você vai colocar o F8, né? Então, tá faltando a decomposição da F11 no eixo Y, né? Não localizamos aqui, então você coloca também uma decomposição chamada F11Y, tá? A decomposição da F11 no eixo Y. Então, tendo a certeza de que já foi utilizado todas as forças aqui, agora você vai fazer a análise, né? Somatório de forças em X igual a 0 e somatório de forças em Y também igual a 0. Nós temos aqui a F11, temos já o valor da F11. Então, a gente pode utilizar a horizontal aqui para calcular F8. Então, você já faz somatório de forças em X igual a 0. Né? Então, vamos lá. F11x está para a direita, então é positivo. Menos a F8, que está para a esquerda, negativo, igual a 0. Você pode passar o F8 também para a direita. É uma outra forma de resolver. Ele vai ficar positivo, né? Então, F11x igual a F8. Que você quer achar o valor da F8, né? Então, o que você faz? Quem é F11x? F11x é o F11 multiplicado pelo cosseno do qual ângulo? Do beta, né?
e está aqui, né? Então, isso aqui é igual a F8. Sendo assim, então, a F8 ela é igual a F11, cadê o valor da F11? Menos 3,5282 multiplicado pelo cosseno do beta, né? Cosseno do beta, você pode fazer aqui, né? Menos 3,5282 vezes o cosseno de 50,1944. Então, deu menos 2,2587. Aqui, né? Faltou colocar o cosseno beta. E agora eu coloco o resultado, que o F8 é igual a menos 2,2587 kN. Tá? E venho aqui para a tabela e preencho. Menos 2,2587 kN, sendo negativo, portanto, é compressão. Tá? E agora, temos um detalhe aqui, que vamos fazer agora na vertical. E está tudo para baixo. Então, você sabe que na vertical para baixo é negativo. Somatória de forças em Y igual a zero. Aí você pode colocar aqui, ó, que vamos começar pela força que a gente quer achar, que é a F9. Então, menos a F9, menos a F11Y e menos a 1,5 igual a zero. Mantém ela para a esquerda, menos F9, e passa todos os outros para a direita, igual a F11Y mais 1,5. Agora você vai multiplicar por menos 1, justamente para colocar F9 positivo. Então, a F9 ela vai ser igual a menos F11Y e menos 1,5. Então, a F9 ela vai ser menos, F11 eu já tenho o valor, né? Está aqui, menos 3,5282. Como é F11Y, então você vai multiplicar pelo seno. Mas de quem? De beta ou de alfa? Ó, de beta, né? Que é do 11 lá. Então vamos lá, chegamos ao valor da F9, né? Aqui, ó, veja que fica positivo. Vamos fazer o cálculo aqui. 3,5282 vezes o seno do beta, 50,1944. Tá? E menos, né, o 1,5. Tá aqui. Então, deu 1,21043. Então, deu 1,2104. 4 casas decimais, né? Tá bom. Quilonewton. Sendo assim, vamos colocar aqui na tabelinha a F9, que é 1,2104 kN, que no caso é positivo, tração. Veja que já estamos, né, caminhando para o fim da resolução. Faltam 3 forças ainda, né? E aí a gente observa que o nó C possui 4 barras chegando até ele. Vamos escolher ele, então. Já temos F2, temos F3, né? Que assim facilita para achar a F5 e a F6. Então vamos lá. Pegando aí o nó C. No nó C, a gente tem essa disposição das forças, né? Ele está lá embaixo, então você pode desenhar assim.
O que você tem para cima? Você tem decomposição dessas duas barras aqui, da 5 e da 3. Então, você vai ter a F3Y e a F5Y. Só que a gente tem que definir esse ângulo aqui. Ó. Vejam que, pela regra, alternos internos aqui também é beta. Tá? Só que aqui surgiu um novo ângulo. Perceba, você tem aqui essa distância, que é o cateto, no caso aí, oposto, né, a esse ângulo aqui, e o adjacente é 2. Então, você tem 6 no cateto oposto e 2 no cateto adjacente. Então, vai gerar um novo ângulo. E aí, eu fiz aqui, perfeito? Tá aqui, né? O cateto oposto sendo 6 e o cateto adjacente sendo 2, você vai ter um outro ângulo que eu chamei de ângulo θ, né? E aí você pode colocar aqui, ó, seno de θ igual a 6 sobre esse valor da hipotenusa obtido pelo teorema de Pitágoras, né? Raiz de 40. Então, cosseno de θ igual a 2 cateto adjacente sobre raiz de 40. E a tangente de θ igual a 6 sobre 2, que é igual a 3, né? Então, se fizermos aqui na calculadora, a operação inversa, arcotangente de 3, você vai obter 71,565, que é o ângulo. Tá? E aí temos que ter muito cuidado para não errar na decomposição aqui, né? Então, no nó C, você tem que para a esquerda você vai ter a própria barra 2, você já coloca aqui, né? F2, nesse caso aqui. E você vai ter uma decomposição da barra 3. Como beta está aqui, ó, e está adjacente, então vai ser F3x, né? F3x. Você pode até identificar aqui que F3x é a F3 multiplicado pelo cosseno do beta, para não esquecer. Isso aqui é importante, tá? Então, sendo assim, o F3y vai ser a F3 multiplicado pelo seno do beta. Tá? E aqui, ó, na horizontal também, você vai ter a F5x para cá. F5x. E a barra nativa 6. Aqui, barra 6. F6. Tá? Sendo então que a F5x vai ser igual a F5 vezes o cosseno de quem? Do θ, né? Porque esse aqui é outro ângulo. Então, se F5x é F5 cosseno θ, então F5y é F5 vezes o seno do θ. E para cima, o que você tem? Você tem uma decomposição que é F3y, né? Aqui, ó. Então, você já coloca para cá F3y. E você coloca também a decomposição do 5, né? F5y. Certo. Fizemos a decomposição das barras nos eixos. Agora, vamos iniciar pela melhor forma, né? Se é na vertical ou na horizontal. Então, na vertical, F5 e F3. O que a gente já tem aqui? Já temos a F3, então dá para utilizar, né? Aqui, vamos começar então pela vertical. Você vai fazer somatório de forças em Y igual a 0. As duas estão para cima, então as duas são positivas, né? Comece por aquela que você quer achar. No caso, eu quero achar F5. Então, vai ser F5Y mais F3Y igual a 0. Então, eu tenho que F5Y igual a menos a F3Y. Aí você pode fazer a substituição, de acordo com o que está aqui, né? Quem é F5Y? É F5 vezes seno de θ. Então, você coloca F5 vezes o seno de θ. Igual menos, quem é F3Y? F3 seno de beta. Então, menos a F3 vezes o seno de beta.
E agora você isola a F5. A F5 vai ser menos a F3 vezes o seno de beta dividido pelo seno de θ. E aí você chega ao valor da F5. Menos a F3. Então, menos quem é F3? Está aqui, ó, 1,0267. Vezes o seno de beta dividido pelo seno de θ. Então, vamos agora usar a calculadora e chegar ao resultado. Menos 1,0267 vezes seno de beta. Então, seno de 50,1944. Chegamos nesse valor. Agora você divide pelo seno de θ. Dividido pelo seno, cadê o θ? Está aqui. De 71,565. Então você tem esse valor, menos 0,83. Vamos fazer aqui o arredondamento, 1,4, né? Quilonewtons. Esse é o valor da F5. E aí você vem para cá, preenche, né? Então, no caso, você tem menos 0,8314 quilonewtons, né? Negativo, compressão. E agora vamos, né, para o eixo horizontal. Né? O que nós não temos ainda aqui no eixo horizontal? A F2 a gente tem? Tem. A F3 tem? Tem também. A F5 acabou de achar. Então, vamos calcular a F6. Então, somatório de forças no eixo X igual a 0. Para a direita, F6 mais F5x. Para a esquerda, negativo, menos F2 menos F3x igual a 0. Né? Então, vamos isolar F6 já. Então, F6 ela é igual, passa todo mundo para a direita. Menos F5x mais F2 mais F3x. Né? Então, a F6 ela vai ser igual a menos... Quem é F5? Está aqui ó, o valor. Coloca entre parênteses. Menos 0,8314 x. Então, está aqui, ó. F5 vezes o cosseno de θ. Então, você coloca aqui vezes o cosseno de θ. Aí, mais a F2. A F2 é o próprio valor dela que está aqui, 2,1443. Mais, quem é F3x? Está aqui, ó. F3 vezes cosseno de beta. E quem é F3? Está aqui, 1,0267. Vezes o cosseno de beta. Eu já consigo fazer na calculadora de uma vez só isso aqui? Acredito que sim, né? Então vamos lá. Negativo com negativo aqui vai dar positivo. Então eu vou colocar 0,8314 vezes o cosseno do θ, né? Cosseno de 71,565 mais 2,1443 mais 1,0267 vezes o cosseno de beta. O cosseno de beta está aqui. 50,1944. Eu cheguei a esse valor, que a F6 deu 3,0644. E aí eu venho para a tabela aqui, coloco, né? 3,0644.
0,644 kN. Positivo, então, é o que? Tração, né? E aí falta a última força, que é a F7. Né? A F7, a gente vai agora para o outro nó, para poder achar. Tá? No caso, vai ser bem aqui, ó, o nó F. Então, vamos identificar corretamente esses ângulos, né, para não errar. Tá? Então, no caso aqui, eu vou ter ângulos alternos internos, o θ está aqui, então ele vem para cá também, né? E nesse caso aqui, ó, olha só, será que eu vou ter um ângulo diferente? Vamos pensar. O cateto oposto é 6, esse valor daqui, né? E o cateto adjacente agora é 4, então mudou, né? Agora há pouco era cateto oposto 6 e adjacente 5. Já tivemos cateto oposto 6 e adjacente 3, oposto 6 e adjacente 5. E é a primeira vez que obtemos cateto adjacente 4. Sendo assim, mudou o ângulo, né? E eu fiz aqui também, do mesmo jeito, que o cateto oposto é 6 e o adjacente é 4. Fazendo pelo teorema de Pitágoras, chegamos a esse resultado, que a hipotenusa é raiz de 52. Eu vou colocar aqui só para questão de informação, né? Mas a gente já está utilizando o ângulo direto. Veja, o seno do gama, agora é um outro ângulo, né? Vai ser cateto oposto 6 dividido pela hipotenusa raiz de 52. Cosseno do gama, cateto adjacente 4 dividido pela hipotenusa raiz de 52. E a tangente do gama, cateto oposto, pelo adjacente 4. Fazemos aqui, ó, para confirmar que esse ângulo vai bater com o resultado, shift, tangente, ou seja, operação inversa da tangente, arco tangente de 6/4. 6 por 4, aqui, ó. Deu 5,6.3099. Eu arredando para 31. Então, o gama deu 6,31. Tá? Então, vou analisar agora o nó F. Vou pegar aqui essa folha, né? Vamos colocar aqui nó F. O que temos então lá no nó F? Nós temos aqui na horizontal, vamos fazer juntos aqui a situação. Na horizontal e na vertical para baixo. Aqui. O que nós temos na horizontal? Vamos colocar as barras nativas já aqui, né? 4, colocar para cá F4 e a F8. As que estão nativas ao nó. E aí vamos ter decomposição da barra 5. No X, então você vai ter para cá, para a esquerda, F5X. Para a direita aqui você vai ter a decomposição da F7X, colocando aqui que é o gama, né? Realmente. Então você vai ter para cá a F7X. E na vertical você vai ter, no caso aí, para baixo, você tem aquela carga, né, de 2 kN. E você vai ter a F5Y, também para baixo aqui, ó. E você vai ter a F7Y. Tá? Agora vamos observar. Se precisarmos fazer, a gente faz. Mas se não precisar, a gente fica só com uma delas, né? Que é o somatório de forças em X ou o somatório de forças em Y. Então, aqui, qual seria o ideal para a gente fazer? Vamos usar a que tem menos equações aqui, que tem menos quantidade de incógnita, né? Você tem 3 aqui, ó, e aqui você tem 4. Então, vamos utilizar essa mais fácil aqui,
3, né? Todas as 3 estão para baixo, então são negativas. Somatório de forças em Y igual a 0. Aí você começa aqui, menos a F7Y, né? Menos F5Y e menos o 2 igual a 0. Tá? Se você quiser multiplicar por menos 1 logo agora, pode também, não tem problema. Mas vamos passar logo essas outras para o outro lado. Colocando menos F7Y igual, passa para o outro lado, vira positivo, F5Y, e passa para lá, vira positivo, mais 2. Tá? Aqui você pode multiplicar por menos 1, né? Para tornar esse F7 positivo. Então, você tem aqui que o F7Y, ele é igual a menos F5Y menos 2. Então, você tem que... O que é o F7Y? Vou colocar bem aqui, que eu não fiz ainda, né? A gente pode colocar da seguinte forma. Que o F5x, ele é igual ao F5 multiplicado pelo cosseno do θ, né? E o F5y é o F5 vezes o seno do θ. E do F7x vai ser o F7 multiplicado pelo cosseno do gama, né? E o F7y vai ser o F7 multiplicado pelo seno do gama. Tá? Colocando para cá, então, o F7y vai ser o F7 vezes o seno do gama, que é igual menos F5y. Então, menos o F5 vezes o seno, né, de qual ângulo? Do θ. Menos 2. Então, agora a gente consegue isolar o F7 aqui. Ó. Veja, F7 é igual a menos F5 vezes o seno do θ menos 2 sobre o seno do gama. Então, F7 é igual a menos... O valor do F5 está até aqui, ó, menos 0,8314. Então, você coloca menos 0,8314 vezes seno do gama, desculpa, seno do θ, né? Menos 2 sobre o seno do gama. E agora a gente consegue chegar ao resultado final, né? Usando a calculadora, você vem aqui, finalmente. Aqui dá positivo, né? Negativo com negativo. Então, 0,8314 vezes o seno do θ, né? Que está aqui, seno de 71,565. Aí, menos 2 igual. Aí, esse valor divide pelo seno do gama. Seno de 56,31. Então, você obteve o valor de menos 1,455, né? Então, vamos colocar menos 1,4557 kN. E aí a gente pega a tabelinha e preenche com o último valor que faltou, que era o do F7, menos 1,4557 kN, sendo negativo é compressão. Chegamos então ao resultado final, que era calcular todas as trações nas barras, né? E aí, na apresentação do resultado, você tem que ter todas as reações nos apoios, né? E mais as forças nas barras, né? Aqui, ó, todas. Um detalhe a ser falado aqui é o seguinte: quando você colocar
essa treliça no F2, né, pode acontecer quando você vai verificar as forças axiais nas barras, dê alguma diferença aqui na terceira e quarta casa decimal. Isso é natural. Por quê? Porque você faz o arredondamento dos ângulos. Então, no caso, eu fiz o arredondamento naquela hora, eu peguei 4 casas decimais, só que esse ângulo tem várias casas decimais, né? Então, aqui não era 56.31, era 56.3099, que eu arredondei para 56,81. Então, é esse motivo que leva a você verificar essas divergências lá no F2 da terceira ou quarta casa decimal. Só não pode errar na primeira casa decimal, no valor principal aqui, ó, e na primeira casa decimal. Não tem como você errar, porque os valores têm que ser assim, ó, 1,02, menos 2,8. Não pode estar assim, menos 2,7, por exemplo, ou menos 2,6. Não pode, porque aí você já está errando na primeira casa decimal. É aceitável errar aqui na quarta casa decimal, que é a questão da aproximação. Então, chegamos ao fim da resolução. Espero que todos os colegas aí possam fazer um bom estudo para a prova na próxima quarta-feira, né, com essa resolução aqui. E agradeço a todo mundo que assistiu até o fim o vídeo, que também vai servir para as próximas turmas, né, que esse período agora termina, e aí o vídeo vai ficar disponível para as próximas turmas que queiram consultar e estudar e aprender cada vez mais, né? Então é isso, pessoal. Até mais.